Como sempre, eu falo toda semana, uma bênção estar na casa do Senhor. Como nosso Deus é bom. E meus amigos, nós estamos finalizando uma série hoje chamada Greater. Aqueles de vocês que não sabem, Greater em português é maior, né? Então, ao longo das últimas semanas, a gente tem olhado na Greater Good, maior bem, né? Greater missão, ou Greater Impacto. Semana passada, Greater Visão. E hoje a gente vai finalizar falando sobre Greater Generosidade. Fala com seu vizinho, eu quero ser uma pessoa mais generosa. Eu quero ser uma pessoa mais generosa. Amigos, hoje nós estamos finalizando, né, essa jornada que a gente tem feito ao longo dessas últimas 5 semanas. E vocês têm inclusive essas livretas, esses booklets aqui. Eu quero te encorajar a levar para casa essa booklet, porque contém muitas informações com respeito dessa série, efetivamente essa campanha que a gente tem feito para preparar para os próximos 2 anos aqui na First Baptist Orlando. E tem muitas informações sobre tudo que Deus tem feito aqui na igreja. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu tenho certeza que a sua participação nesta campanha, nesta iniciativa, vai abençoar a sua vida. Porque se você fazer isso em fé, Deus vai abençoar a sua vida. Eu acredito com o meu coração. A gente tem que fazer em fé, não por obrigação, mas porque Deus está agindo em nossos corações. Eu quero falar sobre essa ideia de generosidade em nossas vidas hoje. Eu entendo que temos alguns visitantes, vocês sabem, eu não falo muito sobre dinheiro, generosidade toda semana, mas hoje, especificamente, a gente vai tratar esse assunto e é relevante para todos nós. Inclusive, nas Escrituras, Jesus falou muito sobre dinheiro, muito. Ele falou muito sobre o inferno também. E ele falou sobre assuntos que às vezes a gente nem quer falar, mas eu quero encorajar você não simplesmente de, vamos dizer, desligar, né? Porque nós estamos falando sobre um assunto tão importante, porque Deus tem alguma coisa para dizer para você hoje, se você permitir, se você ouvir. Então, leve isso para casa, e também você tem um cartão. Todo mundo deve ter um cartão. E no final do nosso culto hoje, a gente vai preencher isso, a gente vai entregar isso. Eu vou te dar uma orientação agora de como a gente vai fazer isso para economizar tempo. Aqueles de vocês que considera first a sua casa, né? Seja membro ou alguém que está frequentando quase toda semana regularmente, encorajo todos vocês para participar nesse momento, essa campanha, essa iniciativa. O que você tem? Generous Giving fala basicamente onde você está no espectro de giving que você tem. Você está dando pela primeira vez, dando regularmente, ou uma pessoa extremamente generosa. Você poderia colocar um círculo ao redor e também o seu compromisso, mais uma vez, para as pessoas que consideram first a sua casa, né, de igreja, entre todo o ano de 2025 e 2026. Então, vamos supor que você é uma pessoa, só dando uma ideia aqui, que dá $100 por semana, 52 semanas seria $5.000, por volta de $5.000 por ano que você está doando, e por 2 anos seria $10.000 que você colocaria aqui. Bem fácil, todo mundo entende? Ok? E esse não é um contrato. Eu sei alguns brasileiros estão apavorados com contrato. Não se preocupe, isso não é um contrato. Você não está assinando a sua vida. Se você perder o emprego, se você mudar, a gente não vai correr atrás de você. A gente não é tipo de igreja, não é o tipo de igreja que tem na lista de quem está desarmado lá fora para vergonhar as pessoas. A gente não tem essa pressão aqui, porque entendemos que tudo é de Deus, amém? A gente não faz por obrigação, mas também ajuda muito a nossa igreja em termos de planejamento. Então, a ideia atrás disso é só para nosso planejamento. Então, planeja o que você pretende fazer ao longo dos próximos 2 anos, considerando janeiro, 1º de janeiro este ano, até no final de dezembro do ano que vem. Está claro para todo mundo? 2025, 2026, o valor que vocês acham que vocês podem doar. É muito, mas muito importante que todo mundo participe nessa campanha. Faça o seu melhor. E também tem várias formas que você poderia fazer isso.
pode usar QR Code, pode também, se você quiser fazer pelo correio, pode completar online usando o nosso link lá, ou mais uma vez, manda give para 4777. E no final, a gente vai ter um momento para fazer isso. E hoje, eu quero te encorajar a dar generosamente além. Porque hoje nós temos nossa celebração de um dia só, onde nós estamos encorajando todo mundo a dar além do normal. Se todo mundo dar além do normal, a nossa campus vai abençoar muito a igreja maior. E eles vão falar, os brasileiros realmente são um povo generoso. Amém? Eles já estão percebendo isso. Então, eu quero a sua participação. Me perdoe por iniciar a mensagem com isso, mas são detalhes importantes para nós. A gente está em preparação por 5 semanas e a administração americana quer muito que eu organize isso bem com vocês. Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer nosso compromisso, aqueles de nós que Deus chamou para fazer isso. Se você é visitante aqui, não se preocupa. Amém? Isso, eu não quero um momento constrangedor para você estar conhecendo a igreja, não tem problema. Mas para a grande maioria de nós, vamos fazer isso e vamos fazer com o coração generoso. Estão comigo? Amém? Alguns de vocês, eu não sei. Não, está comigo? Amém? Glória a Deus. E sabe, eu não preciso dar todas essas razões. Eu sei que posso massagear o seu ego com tudo que você tem recebido aqui e tal. Eu não preciso fazer isso, porque eu conheço minha igreja. Você já sabe que Deus está movendo aqui. Ele já está movendo. Eu não vou gastar meia hora falando porque você deve fazer. Eu vou gastar meia hora falando sobre a generosidade de Deus, porque Cristo é nosso exemplo. Amém? Se você decidir dar, amém. Se não, amém. Porque Deus é soberano e Ele vai cuidar da sua igreja. Eu não sou uma pessoa que força essa questão, mas eu sou uma pessoa que acredita muito em dar de coração. Amém? Mas também com fidelidade e também entendendo que Ele é nosso Senhor Salvador. É um assunto de senhorio. Amém? Então, vamos todos fazer uma parte nisso. Agora, vamos falar sobre generosos, né? Generosidade. Nós precisamos ser um povo mais generoso. Precisamos ser generosos em casa, com nosso tempo, às vezes com nossos filhos. Precisamos ser mais generosos em nossa igreja. Precisamos ser mais generosos com os outros. Porque no final do dia, todos nós temos uma mentalidade. Já falei sobre isso algumas semanas atrás. Mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância. Ok? Uma mentalidade de escassez, scarcity mindset, ou mentalidade de abundância. Quando nós temos mentalidade de escassez, né, o que acontece? A gente acaba realmente cortando muita coisa que Deus poderia fazer através da nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais em frente, mas quando nós temos mentalidade de abundância, faz toda a diferença. Escolha este dia qual mentalidade você vai servir. Você vai ter uma mentalidade que vai abençoar as outras pessoas, outras vidas, a igreja, pessoas em necessidade? Ou você vai ter uma mentalidade tomador? Porque nosso Deus, Ele não é um tomador. O nosso Deus é um doador. Está me entendendo? O nosso Deus não é um tomador por natureza, Ele é um doador. Desde a criação, Deus tem sido um giver e not a taker. Deus é um giver, not a taker. Desde a criação, desde a salvação, desde a vida eterna em Jesus e todas as nossas recompensas nos céus, desde a vida eterna nele, né? Mais uma vez, nosso Deus é um doador. A pergunta para você é a seguinte: você é uma pessoa mais doadora ou você é uma pessoa que é mais tomadora? Uma criança normalmente só pensa em receber, mas alguém madura pensa em contribuir, em doar. Uma pessoa espiritualmente imatura pensa sempre em receber. Mas quando a gente está cada vez mais como Jesus, nós tornamos cada vez mais doadores, pessoas feitas na sua imagem, e a gente está mudado. Então, eu acho que o crente maduro deve ser pessoas mais generosas no mundo. Para mim, a sinal de um crente que está maduro na sua fé é diretamente proporcional, tem uma correlação com a generosidade de tal pessoa. É evidente, é importante. A generosidade trata-se de fazer Jesus Cristo o Senhor de tudo na sua vida. Isso inclui as suas finanças.
Ele é Senhor sobre nossas finanças, ou Ele não é verdadeiramente Senhor sobre tudo nossas vidas? Então vamos crescer em generosidade. Eu quero considerar de uma forma breve hoje 4 formas que a gente poderia crescer em nossa generosidade. Por favor, não dá uma leitura. Pastor Jay falando sobre dar mais para a igreja. Não. Eu estou falando como você poderia viver uma vida mais generosa. Amém? Se você já tem uma disposição, shut off. Você não vai ouvir nada. Você não vai sair aqui abençoada. Mas se você está disposto a aprender, o Senhor vai falar com você e a sua vida vai ser mudada. Primeira coisa, generosidade é um exemplo da graça de Deus em nossas vidas. Generosidade é um exemplo da graça de Deus em nossas vidas. Em 2 Coríntios 8, Paulo instrui a igreja sobre contribuir em tempos de dificuldade. A igreja de Macedônia naquela época estava em severa aflição e extrema pobreza. Ainda assim, a igreja respondeu em 2 maneiras: em alegria e em generosidade. Agora, irmãos, quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça na parte de vocês. Vamos ver alguns princípios aqui. Versículo 5 diz: eles se entregaram primeiro ao Senhor e depois a nós. A primeira coisa sobre generosidade tem a ver com você entregando a sua própria vida ao Senhor. A generosidade começa com a entrega de tudo ao Senhor. Há uma ordem sagrada aqui, esta ordem: eu dou-me primeiro ao Senhor e depois estou generoso com a igreja e com os outros. Então, esse tipo de maturidade nos leva a querer realmente nos destacar em generosidade. Não de uma forma arrogante, mas de uma forma que somos verdadeiramente sendo sacrificiais. Versículo 7 diz: se destacaram na graça de dar. Se destacar, standing out, na graça de dar, significa que há momentos que nos damos além, até não poder mais. Sabe, quase 25 anos no ministério. Deixe-me dizer alguma coisa. Falei isso, acho que uma vez aqui. Eu nunca vi alguém entrar no meu gabinete, a escritório, falando: pastor, eu estou tão ansioso porque eu quero crescer muito em generosidade. Eu quero ser a pessoa mais generosa na igreja. Nunca aconteceu. Porque é um pouco contrário da nossa natureza, amém? Às vezes. Eu quero destacar nessa graça, eu quero ser a pessoa mais generosa possível com a minha família, com a minha igreja, com os outros, com aqueles em necessidade, com a expansão do evangelho até as nações. Eu não estou dizendo que as pessoas nunca falaram que eles querem doar, mas que eles querem crescer, destacar-se nisso. É raríssimo, né? Será que você pode ser a primeira pessoa? Quem sabe você pode ser primeiro? Esse tipo de generosidade sobrenatural, não é comum. A generosidade, segundo ponto, tem a ver com honrar o Senhor com toda a nossa riqueza. Com toda a nossa riqueza, nós temos riqueza aqui. Até mais pobre entre nós, temos riqueza aqui, comparativamente com muito lugar no mundo, né? Provérbios 3 diz que honrar o Senhor começa com o nosso melhor, não com nossas sobras. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris vão transbordar de vinho. Quando nós atravessamos, melhor dizer, quase todos nós atravessamos em 2 tipos de extremos na vida. Quando bons tempos acontecem, quando as dificuldades atingem. Quando temos dinheiro e quando a gente não tem. Quem aqui já estava nesses 2 lugares, né? 2 momentos? Com dinheiro ou sem dinheiro? Quem aqui está sem dinheiro hoje? Amém? Vou orar para você. Fique de pé. Não. Eu posso orar mesmo. Não estou brincando com isso. Quem aqui tem muito? Ok, tem que achar aquela. Não, obrigado.
Mas quando a gente pensa na palavra honra, o que vem na mente? Honra a Senhor com nossa riqueza. Eu penso em transferir algo a alguém, colocar essa pessoa em primeiro lugar, ser generoso com a pessoa a ser honrada. Eu penso em tornar seu nome conhecido, não diferente com Jesus. Jesus é digno da nossa honra, da nossa melhor. Amém? Amém? A escritora dos Provérbios, ela diz, transfira tudo para Jesus, coloque Jesus em primeiro lugar, seja generoso com os outros, pois Deus é generoso com você. Faça o nome dele conhecido. Eu penso na minha sogra, que às vezes, tanto com Luzilene e tantos outros, passaram semanas com coisa lá na mala do seu carro, sempre pronto para doar para alguém. Sempre querendo dar a versão da cesta básica para alguém. Sempre está ligando a alguém para ajudar o irmão que não tem aluguel. Alguns de vocês em grupo de vida estão fazendo isso direto. Isso é generosidade. Essa é uma igreja viva. Eu não posso dizer através de grupos de vida e grupos das mulheres e outros contextos. A gente tem visto isso expandir cada vez mais no nosso meio. Uma coisa orgânica, uma coisa gloriosa que Deus está fazendo. Então, parabéns por isso. Mas se pudéssemos multiplicar esse espírito para não 10 ou 20% da igreja, mas 30, 40, 50, 70% da igreja, a nossa igreja vai virar uma igreja conhecida por generosidade. A gente vai abençoar muitas vidas. Está comigo com isso? Vamos ser sim. Por que não? Mas não tem muito. Muitos não tem muito, mas com todo mundo que não tem muito, faz alguma coisinha, alguma coisa, junto a gente consegue fazer muito mais. Amém? Então, como falei algumas semanas atrás, às vezes nós queremos impactar o mundo inteiro, e Deus está nos chamando para simplesmente impactar uma vida. Que é uma vida que você poderia impactar hoje? Pastor, eu não tenho $1,000, eu só tenho $20. Amém, vai comprar arroz, feijão com esses $20, dá para alguém. Dou esses $20 como parte dessa campanha, faz diferença. Espírito por trás. Amém? Deus vai abençoar. A gente tem esse princípio na Bíblia, inclusive, sobre uma mulher que só deu aquela coisinha que ela teve. Mas ela deu com o coração no lugar certo. Então vamos ter coração no lugar certo, amém? E a gente vai receber as bênçãos. Agora, eu não sou um pregador de prosperidade, alguns de vocês sabem isso muito bem. Não que eu não acredito em prosperidade, mas a pregação, a teologia de prosperidade é complicada, por várias razões. Mas esse versículo realmente diz que a gente vai receber a bênção quando a gente dar de forma generosa, né? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris vão transbordar de vinho. Bênção física, Deus cuida de você, bênção também espiritual. 2 Coríntios 8 diz, Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então nós temos bênçãos físicas, mas também bênçãos espirituais. Está querendo uma bênção hoje? Você já tem Cristo. Por causa da bênção que você tem em Cristo, nos incentiva a ser pessoas mais generosas. Amém? Terceira coisa, generosidade é expressada no dízimo e dar generosamente. Deus nos chama a dar nossas primícias. Quando nós honramos o Senhor, damos nosso melhor, não apenas o que resta. Eu não sei se você já foi para uma casa de alguém e só ofereceram restos, né, leftovers. Tudo bem, às vezes não tem como. Mas é a melhor forma de sempre receber alguém, dando só o que resta? Não necessariamente. Eu me pergunto como Deus se sente com a nossa oferta a Ele, sempre vendo o que sobra, em vez de que vem primeiro. Então, eu acho que em vez de, eu acho que tem um pouco $5 aqui, eu vou dar para a igreja, porque você não muda seu pensamento, eu vou dar as primícias para a igreja, para a obra de Deus, amém? Generosidade e dar a Deus as nossas primícias. Malaquias, né? Teste Deus nisso. Malaquias diz, traga o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponha-me à prova, diz o Senhor. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardar. Então, isso é lindo. Só esse lugar na Bíblia que você poderia testar Deus. E eu quero dizer de uma forma clara, eu acredito no dízimo. Eu acredito que é bíblico, eu acredito que é prático, eu acredito que todo cristão deve praticar. Eu não vou me desculpar para isso.
Todo dizimista que é crente que eu conheço não tem problema financeiro. Todos. Talvez existam algumas exceções, mas cada exceção, todos têm organização da sua vida financeira em termos de não estar faltando. Por outro lado, muita gente que não pratica dízimo tem muito problema financeiro. Dízimo não é como dar um tip num restaurante, não uma sobra, não uma reflexão tardia. Pensa assim, Deus possui 100% que eu tenho, Ele pede 10% e você recebe comissão de 90%. Aqui está a parte legal, vem com uma promessa. Se você der, se você honrar o Senhor com sua riqueza, então, seus celeiros serão preenchidos com abundância, seus vasos estarão cheios de vinho. Veja bem, eu entendo que existem algumas pessoas que teologicamente não acreditam no dízimo por algumas questões, talvez tenham outra perspectiva sobre o dízimo, sobre o Novo Testamento, Nova Aliança, então, e não pode... Eu entendo que tem isso, mas qual é o padrão no Novo Testamento quando se trata de generosidade? Na verdade, o padrão no Novo Testamento é dar além, dar generoso, dar de uma forma sacrificial. Até para a maioria das pessoas, acima de 10% isso. Então, se você não está seguindo a linha do Antigo Testamento, mesmo assim, se você tem a perspectiva, ok, não acredito no dízimo, mas por quê? Por quê? O que está atrás? Vamos ser honestos, vamos falar francamente. Às vezes porque você é pão, não brincando. Você é uma pessoa que não quer dar dinheiro para a igreja, que você quer gastar em outras coisas. Seja honesto com você mesmo. Honestidade é o primeiro passo para entender que Deus está santificando você. Não, mas com toda sinceridade aqui, às vezes é realmente porque nós não queremos dar. Não é uma questão teológica, é uma questão de você sendo cheap. Para você, não quer dar, tá bom, não quer dar. Ok, pelo menos seja honesto com você mesmo. Então, para mim, pode ser 8%, 10%, 12%, 5%, 20%, depende da pessoa. Mas eu acho que 10% é uma boa prática. Amém? Eu acho que tem uma base bíblica. Mas mesmo que você desconcorde comigo, não tem problema, porque o que é mais importante é que você não está fazendo por obrigação, mas com o coração no lugar certo. Amém? Eu lembro quando eu tinha 14 anos, já falei isso uma vez, uns anos atrás, ganhava $3,35 por hora, 1987. Meus pais não tinham muito dinheiro, éramos 4 crianças, como você sabe, 4 filhos, no salário de um professor. Então, ganhei $3,35, fazia por volta de $80 por semana. E aquela $80, pode imaginar, a primeira vez que eu estava entrando na igreja, será que eu vou dar esses $8? Parece coisa pequena, mas Deus falou, não, você vai desde o início dizimar. E desde que 15 anos de idade, eu tenho dizimado, tenho sido dizimista. Todos esses anos, agora com 51 anos, eu posso dizer alguma coisa para você. Deus sempre me abençoou. Sempre, sempre, sempre. Então, eu não estou dizendo que eu sou o melhor exemplo no mundo disso, mas quero dizer que o princípio para mim funcionou. Se você nunca praticou isso, nunca tentou, vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Eu acredito que ele vai, porque foi sacrifício para mim. Eu estava preparado para a universidade, precisava pagar meu carro. Como vocês entendem esse mundo, né? De pais não comprando tudo. Pagar meu carro, pagar seguro do carro, pagar livros para college, universidade, pagar para... A gente não tinha dinheiro. Então, dando esses $8, que agora talvez seria $50, né? Cara, não foi fácil, mas Deus me abençoou. E desde então, agora eu não tenho a frustração quando eu estou colocando o valor que eu vou colocar para abençoar a igreja, para abençoar outros. Eu tenho alegria, porque eu sei que vai ser usado para o propósito de Deus. Eu sei que eu estou obedecendo a Deus com essa ação. Amém? Então vamos ter mentalidade assim, de crescer muito na arte de dar. A gente vai ser abençoados. Número 4 aqui. Último desse ponto aqui, generosidade flui de uma mentalidade de abundância e não de escassez. Você já esteve em uma situação em que a contribuição foi difícil, mas Deus trouxe uma enorme bênção depois. Deus falou para você para obedecer a Ele, você obedeceu e logo depois veio uma bênção. Isso acontece muitas vezes. A capacidade de Deus para dar
vai muito além da nossa capacidade de receber. Jesus falou, dê e será dado a você. Uma boa medida, recatada, sacudida, transbordada, será colocado no seu colo. Que coisa linda. Pois com a medida que você usa, você será medido. Isso vale para os dois lados. Pois com a medida que você mede, você será medido. Significa, quando não honramos o Senhor com nossa riqueza, quando não nos destacarmos na graça de dar, quando não damos dízimo ou oferta, nós não podemos esperar muita coisa. Nós podemos esperar pouca coisa, melhor dizer. É a medida que damos que volta para nós. Então, amigos, eu acredito que muito do nosso problema tem a ver com nossa mentalidade, mais uma vez. Mentalidade de abundância e de escassez. A mentalidade de abundância acredita que a capacidade de Deus de dar muito além da nossa capacidade de receber, reconhecer que Ele é dono de tudo. Agora, oposto, como falei, mentalidade de escassez. Às vezes, talvez você cresceu numa família que não tinha tanta coisa. Então, porque você não tinha tanta coisa, você precisava valorizar muito o que você recebeu. E aquela coisa que você recebeu foi muito preciosa para você. E assim, é difícil para você doar, porque você sempre estava acostumado a tentar pegar o que você poderia. Melhor dizer, aproveitar. Isso, não posso dizer isso de uma forma objetiva. Como posso falar? Culturalmente, nós precisamos um segmento na cultura brasileira que é acostumada de aproveitar e ao máximo. Inclusive, vem em algumas partes, pessoas estão acostumadas, eu vou aproveitar essa situação, eu vou fazer negócio para aproveitar, eu vou fazer isso. Isso acontece também nos Estados Unidos, ok? Não é único para o Brasil. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso é oposto do espírito de ser uma pessoa generosa. Mas se alguém tira vantagem de mim, se alguém fazer isso, eu quero ser conhecido como pessoa esperta na situação. Muitas vezes Jesus, Ele deu alguma coisa. Ele deu muita coisa. Ele não estava preocupado com se a coisa estava usada de forma perfeita. Ele não estava preocupado sobre sendo conhecido como o ganhador daquela situação. Ele deu. Às vezes até doeu. Né? Sem falar sobre a vida dele. Então o ponto é o seguinte. Você acha que você está sendo esperta demais, que você tem todas as espertez. Eu vou tirar essa situação, eu vou aproveitar. Sabe o que você está fazendo? Não está avançando no reino de Deus. Está pensando só nos seus próprios interesses. No longo prazo, em vez de se destacar em generosidade, você vai se destacar de outra forma. Isso é ruim, é terrível, especialmente crente. Cristão deve ser conhecido como pessoa generosa. Amém? Então vamos crescer nisso. Vamos não pensar em aproveitar, mas vamos pensar em ser generosos. Generosidade não é para os fracos, é para os fortes. A mentalidade de escassez fala, a vida é curta, então eu preciso pegar tudo que eu posso. A mentalidade de abundância diz, a vida é curta, então eu preciso glorificar a Deus com tudo que eu posso. Está entendendo a diferença? Crente maduro, mais uma vez, sempre está trabalhando a partir de uma mentalidade de abundância. Sempre está pensando em como ele ou ela pode ser mais generosa. Sempre está querendo dar mais. Quer apoiar missionários, está preocupado sobre a África, está pensando no Brasil, está pensando, quer fazer o máximo com o que eles têm. A mentalidade de abundância diz, alguém vai receber a honra no primeiro lugar no meu orçamento mensal. Quem está nesse primeiro lugar de honra? Deus nos chama para dar nossas primícias. Êxodo 23 diz, as primeiras frutas foram as melhores da safra, o melhor das primícias da sua terra, você entrará na casa do Senhor, seu Deus. Deus nos chama a dar nosso primeiro e nosso melhor, não apenas os nossos restos. Deus está nos chamando para a generosidade. Interessante. Eu lembro, antes de ir para uma viagem missionária, nem vou falar quando foi, mas foi alguns anos atrás. Eu estava nesse grupo de pessoas, existia uma necessidade enorme. Eu não sabia que nesse grupo tinha capacidade de atender essa necessidade. Então, normalmente não faço isso como pastor, ok?
Porque eu não posso sempre, fulano está precisando de dinheiro, fulano está precisando de dinheiro. 1.500 fulanos, né? Não tenho como, se eu ajudar uma, não ajudar outra, se você fica chateado. Então, eu tenho que ter particularmente muito cuidado com isso. Mas aquela situação foi tão grave, eu falei, eu vou entrar e eu vou tentar ajudar o irmão. Tinha algumas pessoas lá super capazes de ajudar. Pedi, ninguém respondeu. 0. Logo depois, eu fui nessa viagem missionária para Moçambique. Estou sentando lá no lugar extremamente pobre. Eles não tinham dinheiro para nada, não tinham carne. Mesmo assim, toda aquela vilageira, todo o vilaginho colecionou dinheiro para fazer um almoço especial para mim. Eu sentei lá, querendo honrar o espírito, né, de tudo, não querendo ofender. Comi, pela primeira vez em algum tempo, frango com eles. Pastor, a gente está tão honrado de receber você aqui. Olha só. Homens com a capacidade de escrever um cheque assim para abençoar uma vida que estava totalmente em necessidade, não responderam. Logo depois estou em Moçambique, com um povo que não tem nada e colecionam tudo para simplesmente abençoar eu e alguns outros líderes que estavam comigo. Amigos, cuidado, que as bênçãos que Deus tem dado a você na sua vida financeira não te causa a não ser uma pessoa generosa. Tem momentos que Deus está falando para você para responder. Eu não forço. Às vezes tem momentos que não dá, eu entendo. Há tem pessoas com condições, nem sempre pode dar. Recebe muitos pedidos, eu entendo. Mas quando todo mundo não está respondendo, tem alguma coisa errada. Eu não aprendi aquele dia, eu precisava ensinar sobre generosidade. Vamos ter um espírito mais como o povo moçambicano naquele dia. Dar o nosso melhor, mesmo com pouco. E essa coisa irônica, né? Às vezes quem não tem muito é generoso. Às vezes aquele que tem muito nem sempre é. É irônico, é interessante. A coisa no reino de Deus que é difícil explicar. Eu sei que nós temos muito poder executivo aqui na igreja. Eu sei que nós temos muita pobreza relativamente aqui na igreja também. Vamos todos nós crescer em generosidade. Não por obrigação, mas porque a gente quer ser mais como Jesus. Lembra-se, o nosso exemplo é Jesus. Ele é nosso exemplo de generosidade, né? Afinal das contas, o que ele deu? Ele deu a sua própria vida. Ele foi para a cruz. Ele pagou um preço que nenhum de nós tem capacidade de pagar. Ele deu a sua vida para glorificar o Pai e para abençoar a gente, para providenciar um caminho para os céus. Ele é exemplo de generosidade, amém? Então a pergunta é, ele é a sua referência de generosidade? Ou alguém que é um pregador de prosperidade, alguém que é, falando de networking para você ganhar mais? Porque essas pessoas não em si necessariamente vai te orientar. É Jesus que vai te orientar. É a Bíblia que vai te orientar. Você precisa seguir a orientação de Jesus. Eu já dei vários versículos aqui. Medita sobre isso. Fala com a sua esposa. Fala com o seu marido. Como eu posso ser uma pessoa mais generosa? Em geral. Não estou falando simplesmente sobre essa campanha. Estou falando também sobre tempo, energia, presença, disposição. Tudo isso tem a ver com a vida generosa também. Então, finalizando.